espontaneamente. Como está você hoje? Perguntou a médica. Estou bem. Mas Sibyl não está aqui. Estava tão doente que não pôde vir. Então eu vim no lugar dela. A explicação foi precisa e bem formulada para a surpreendida doutora. Sibyl bem que tentara vir, mas não conseguira nem mesmo vestir-se, apesar de seu firme propósito de não faltar ao encontro com a médica. Ela às vezes tinha mesmo essas ausências. E, então, a moça interrompeu para se desculpar por ter iniciado a conversação sem se haver apresentado. Chamava-se Vicky, ou melhor, Victoria Antoinette Chaleal. Usava muitas expressões francesas, era culta, educada, sofisticada e inteligente. Conhecia bem as circunstâncias. Não era de fato onisciente, mas observava tudo o quanto todos faziam. Sabia de tudo. Sua história era simples. Era estrangeira, nascida em uma família muito grande. Seus pais e seus irmãos, eram muitos, viviam em Paris. Mon Dieu, disse a essa altura, há quanto tempo não os vejo. O nome francês se americanizara para Vicky. Discutia inteligentemente com a médica o problema de Sibyl. Era muito complexo e começara antes que ela chegasse. Mas quando você chegou, Sibyl era uma criança. Sei. Você conheceu a senhora Dorset? A doutora pôde ver claramente que Vicky ficou em guarda. Era a mãe de Sibyl. Eu vivi com os Dorset muitos anos. Eu conheci a senhora Dorset. Você conhece Peggy? Naturalmente. Diga-me algo sobre Peggy. Você quer que eu fale sobre Peggy? Você quer dizer Peggy Lou? Quer ouvir também algo sobre Peggy Ann? Quem? Desculpe, diz Vicky. Havia esquecido completamente que Peggy Lou é a única que você conhece. Há duas Peggy. Como vê o leitor, seria preciso muito espaço, mesmo para resumir o livro, e seria injusto para com a autora que realizou um trabalho tão excelente. Desejamos, se possível, ressaltar os aspectos que dizem respeito à fenomenologia mediúnica. Como, por exemplo, esta observação de Vicky. A doutora acabara de dizer a ela que Sibyl sofria de estados de fuga, durante os quais não tinha consciência do que acontecia. E Vicky. Eu sei, mas isso é muito diferente de dizer-lhe que ela não está sozinha no seu próprio corpo. Acho que ela se sentirá mais segura, disse a médica, se souber que ela continua a atuar mesmo sem o saber. E Vicky, algo irônica, ela, doutora. O pronome não deveria ser nós? A médica não respondeu. E Vicky continuou, acho que você pode dizer-lhe isso. Mas repito, é ela que está atuando. E sem esperar a resposta da médica, somos gente, você sabe. Gente mesmo. A única razão pela qual ali estava visitando um psicanalista, em vez de estar em Paris com sua família, era porque desejava ajudar Sibyl. Nem Sibyl nem os outros tinham, a seu ver, conhecimento das verdadeiras razões de toda aquela confusão. Dessa forma, eu simplesmente tinha de vir trabalhar com você. Creio que juntas poderemos ir às raízes disto. Por favor, conte comigo. Sei tudo acerca de todos. E, assim dizendo, Victoria Antoinette Chaleal levantou-se educadamente e se despediu, deixando a médica ocupada em decidir o que fazer para fundir aquelas personalidades numa só. Quantas seriam, afinal? Um ponto era certo, as personalidades que se alternavam em Sibyl eram obviamente autônomas. Como e por que Sibyl se tornara o que a ciência chama de caso de personalidade múltipla? Haveria uma predisposição física. Talvez fatores genéticos. Nenhuma indagação de teor espiritual para iluminar esses caminhos. Nem mesmo ante a repetida e insistente afirmativa das próprias personalidades que se dizem criaturas independentes, gente mesmo. Que bom seria saber se Vicky Chaleal tinha realmente parentes na França, e onde. Se os teve, quando e onde. Deixar que ela discorresse livremente acerca dos aspectos espirituais envolvidos. Ouvir-lhe as sugestões,
instruí-la no que não soubesse, utilizar os conhecimentos de que dispunha no caso. Nada disso ou muito pouco é feito. A tese ainda é estritamente freudiana. Sibyl precisava de muitas personalidades porque se sentia rejeitada. Sua condição, tal como diziam os primeiros investigadores há um século, era devida à chamada grande histeria, que não apenas eclodia numa variedade de personalidades, mas também em doenças psicossomáticas igualmente inexplicáveis. No entanto, a doutora Wilbur sabia muito bem da presença das outras no dia a dia de Sibyl. Quando fez um passeio com esta, verificou depois o conhecimento e as reações de Peggy e de Vicky. Após o passeio, Marceline, uma das personalidades, virou-se para uma amiga que a acompanhava e disse, evidentemente muito satisfeita, que a doutora Wilbur tinha interesse em nós. Foi daí em diante que as demais componentes daquele condomínio espiritual resolveram também emergir e começaram a comparecer às sessões no consultório da doutora Wilbur. Há neste ponto um corte no livro para contar, em longo capítulo, as origens de Sibyl, seus anos de formação e as terríveis deformações da sua vida familiar. Entre os muitos incidentes havidos, um deve ser destacado pelo impacto que representa, mesmo para o leitor. Sibyl encontrou-se de repente numa sala de aula que obviamente fazia parte do seu colégio primário, mas não era sua sala, nem a professora era sua familiar senhorita Thurston, da 3ª série, e sim a senhorita Anderson, da 5ª série. O fenômeno deixou-a atônita e depois apavorada. Os colegas eram os mesmos que a acompanhavam desde o jardim de infância, mas haviam crescido de repente e usavam roupas estranhas que ela não reconhecia. Suas próprias roupas eram diferentes e estavam irreconhecíveis. Teria ela também crescido? Que estava fazendo na 5ª série? No seu caderno de aula havia anotações de matemática que ela não sabia decifrar e até mesmo deveres para casa que alguém havia feito, mas não ela. Foi enorme o choque com a realidade. Cerca de 2 anos haviam decorrido. Alguém tomara o seu corpo, estudar as suas lições, responder às questões da professora e a deixar agora na ignorância de toda a matéria intercorrente. Não foi menor o choque com Miss Anderson, que de forma alguma podia entender por que Sibyl, que obtinha consistentemente as maiores notas da turma, de repente não soubesse multiplicar, nem operar decimais. Em casa, onde foi para o almoço, a transformação era também evidente e chocante. Havia uma cadeira a mais na mesa, para quem? A cozinha estava pintada com uma cor diferente e logo Sibyl descobriu que não dormia mais no quarto dos pais e sim num cômodo, no piso superior da casa. O lugar na mesa era para o avô paterno que vivia uns tempos com eles. Sibyl não reconhecia sua boneca. Havia na conversação referências que ela não identificava e falavam de coisas do seu passado recente, de que ela não tinha lembrança alguma. Estaria ficando doida? O pior, no entanto, foi enfrentar os desajustes na classe e a cólera da professora. Estaria a brilhante aluna de repente brincando com a mestra. Pois se ainda ontem ela sabia tudo aquilo, como é que agora sua expressão era de apatetado terror? Ontem era uma palavra estranha, para Sibyl ontem não existira. A última lembrança que tinha ainda era a penosa cena do enterro de sua avó, 2 anos antes. 2 anos perdidos para Sibyl. Por que é que ninguém entendia isso? Daí em diante foram frequentes as alternâncias de personalidade. Mas isso, com os pormenores necessários para preencher os claros deixados na sua vida, somente muitos anos depois a doutora Wilbur iria descobrir, conversando com as próprias personalidades. E se para Sibyl a sequência do tempo apresentava aquelas clareiras, para Vicky era constante, sem interrupções. Vicky sabia realmente de tudo e podia narrar todo o drama sem os brancos que perturbavam a sequência das lembranças de Sibyl. Os 2 anos perdidos na escola haviam sido ocupados por Peggy Lowe, que assumira o controle do corpo de Sibyl à beira da sepultura da avó,
num momento de aguda crise no pequeno e tumultuado mundo interior de Sibyl. Vicky estava presente e aconselhou Pegilo a que ela respondesse sempre ao nome de Sibyl e não impusesse o seu, porque não era de boa educação apontar os erros alheios. Na sexta série, Vicky tomou conta do corpo, por algum tempo, numa parceria precária com Sibyl e com as outras, mas, anos depois, observaria a doutora Wilbur que lhe parecia muito melancólico que o Sibyl não soubesse da presença de nenhuma daquelas pessoas que viviam dentro dela. Vicky, no entanto, muito sofisticada, ansiosa por terminar sua tarefa e juntar-se aos seus parentes em Paris, achava uma chatice enorme aquela cidadezinha e aquela gente medíocre. Não tinham classe, não tinham éclate, diria mais tarde a médica. Seu único consolo consistia em saber que um belo dia seus pais e seus muitos irmãos e irmãs viriam de Paris para levá-la de volta ao seio da família. Enquanto isso, estranhos fenômenos ocorriam com Sibyl. Às vezes sentia um lado de seu corpo dormente, a face, os braços. De outras vezes, parecia algo destacada do corpo, como se flutuasse. Misteriosos pressentimentos e pensamentos a invadiam. Lembrava-se vagamente de ter estado a Lourdes ou de ter feito algo, como se tivesse sonhado. Parecia também que, às vezes, ela caminhava ao lado de si mesma. E não sabia distinguir, na sua confusão, o sonho da realidade. Ou seria tudo sonho? Com o tempo, conseguiu-se um arranjo satisfatório. Sibyl dava umas tantas matérias na escola, mas Pegilo respondia pela matemática e Vicky naturalmente pela história. Todas atendiam pelo nome de Sibyl. A tia, a mãe de Sibyl, era a menos indicada para entender o terrível drama que vivia a menina. A autora do livro informa que, aos 40 anos, quando nasceu Sibyl, a tia já era positivamente esquizofrênica. As loucuras que praticou com a criança ou na sua presença são terríveis. Uma vez Sibyl a informou de que um prendedor de cabelo combinava bem com o nosso vestido de organdi azul. Que quer dizer você com esse nosso, sua imbecil? Então você não sabe que o vestido é seu? Em 15 de junho de 1955, a doutora Wilbur mantém um diálogo fascinante com Vicky Chaleal. Vicky, diz a médica gostaria de saber algo. Você tem alguma relação com Sibyl? Vicky mostrou-se surpreendida com a pergunta. Você sabe que eu conheço Sibyl porque você me faz perguntas sobre ela. E eu falo sobre Sibyl. Vicky, insistiu a doutora você falou do nosso vestido de organdi azul. Que mais você e as outras partilham? Partilhar? Pergunta Vicky, com indisfarçável tom de ironia. Às vezes fazemos as coisas juntas. Você me disse que algumas das outras têm a mesma mãe. Você diria então que partilham a mãe. Acho que você poderia dizer assim. E também partilham o mesmo corpo. Isso é uma tolice, responde Vicky, com autoridade. Elas são gente. Posso falar a respeito delas. A médica queria saber, no entanto, se poderia considerá-las como irmãs. Ninguém disse jamais que elas eram irmãs, replicou Vicky, com firmeza. A discussão prossegue. Vicky admite afinal que talvez fosse possível considerá-las irmãs, porque evidentemente não poderiam ser a mesma pessoa. Vicky estava chocada ante a observação de que a médica estava admitindo que pudessem ser a mesma pessoa. Mon Dieu, acrescentou ela, como se pensasse alto. Que absurdo pensar que aquelas individualidades completas são a mesma pessoa. Marianne Ludlow, uma amiga, e eu somos mais parecidas do que qualquer grupo composto das 2 ou 3 pessoas que você mencionou. A médica ainda insiste, dramática, desejando convencer Vicky de que todas são manifestações diferentes de uma só pessoa. Será que ela não via isso? Não, doutora Wilbur, disse Vicky sacudindo a cabeça. Eu não vejo. Você é apenas você. Você é a doutora Wilbur e ninguém mais. Eu sou Vicky. Não há mais ninguém aqui. Veja. Levantou-se,
Deu alguns passos e perguntou: Você me acredita? Mas não havia acordo possível. Como poderia a médica convencer a personalidade manifestante de que ela era apenas uma parte de um todo confuso? E como poderia Vicky convencer a médica de que através do frágil corpo de Sibyl várias individualidades se manifestavam alternadamente, mas que, como dizia e insistia, todas eram gente? Nesse ponto, surgiu mais uma personalidade. Chamava-se Marie. Era simples, de espírito prático, sem grandes inquietações espirituais, tipo doméstico, maternal. Sua função no grupo: acompanhava Sibyl e tomava conta de certas coisas para ela. Como, por exemplo, no dia anterior, imergir às 8h45 metros para receber uns operários que vieram colocar janelas novas no apartamento. Às 19h5 metros, tivera de manifestar-se novamente, porque não desejava que Sibyl ficasse incumbida do sacrifício de colocar as cortinas. Julgava ser de sua obrigação os afazeres domésticos no apartamento e, por isso, surgia quando necessário. Sentia como se a mãe de Sibyl fosse também a sua, o que de forma alguma acontecia com Vicky, que tinha horror à ideia. Por outro lado, não gostava das roupas que as outras escolhiam e compravam. Marie surgira na vida de Sibyl quando esta contava 9 anos. Considerava o pai de Sibyl também como seu pai. Teria sido uma das crianças que a tia Dorset abortou. Pegilo considerava o Sr. Dorset como seu pai, mas não a tia como sua mãe. O seguir, surgiram também Marcia e depois Vanessa. Um dia, quando alguém construiu um tabique de madeira no apartamento, duas novas figuras se manifestaram, responsabilizando-se pelo trabalho. Desta vez eram homens. Com estes o diálogo nunca foi fácil, porque a doutora empenhou-se arduamente em provar-lhes que eram mulheres e não homens. Sid e Mickey, deram esses nomes, desde a infância faziam também suas incursões pelo corpo de Sibyl, quando tinham a oportunidade de praticar algum esporte mais condizente com os temperamentos masculinos ou assistir ao trabalho dos operários do pai de Sibyl, que era construtor. Também consideravam o Sr. Dorset como pai e a tia como mãe. No livro, notícia de uma gestação interrompida de Ati, era um menino. Mickey gostava de Pegelo e Vicky, mas na citação dessas duas deixa entrever que não apreciava tanto as outras. Contudo, estava feliz por ser um rapaz. Você diz que é um rapaz, mas não tem a mesma anatomia de seu pai, explica a médica. O diálogo explora aspectos que não poderiam ser aqui reproduzidos, mas nem a médica se convence de que está falando com dois rapazes. Eles se alternam na conversa nem eles se deixam levar pela sussurrada argumentação de que são mulheres e não homens. Segundo a teoria, como o pai de Sibyl era um empreiteiro, ela se tornou uma carpinteira, dissociando-se numa personalidade masculina. Essa foi a gênese de Sid, que constituiu a divisória no apartamento. Sid e Mickey eram fortes e nada neuróticos, subpersonalidades produzidas por Pegelo no seu desejo de tornar mais clara a conversação entre Vicky e a doutora Wilbur. Da mesma forma, a lassidão de uma das personalidades, por nome Sibyl, seria uma identificação com a tia Dorset na sua fase catatônica, na fazenda. A catatonia se caracteriza por um profundo estado de depressão e apatia e a tia teve uma dramática crise dessas. Certo incidente tem para o leitor atento óbvias conotações espíritas, mas não evidentemente para a autora ou para a médica. A doutora Wilbur conversa no seu consultório com uma das personalidades que se diz chamar Ellen Dorset. No decorrer do diálogo, a médica faz uma referência a Ati, mãe de Sibyl, e Ellen entra em pânico. A moça levanta-se do sofá onde está sentada e se põe de quatro, debaixo da escrivaninha. Ante a pergunta inquieta da analista, Ellen, muito trêmula, informa, aterrorizada: ela está aqui nesta sala. Ali, atrás das cortinas. Acontece que a essa altura a tia já estava morta e enterrada há muito.
Há outros fenômenos que denunciam curiosos efeitos físicos não estranhos à pesquisa e observação da mediunidade. Quando Sibiona assumiu o controle, o corpo passava por acentuada modificação, diz a autora. Parecia virtualmente diminuir de tamanho. A primeira vez que isso se deu, à medida que o corpo parecia reduzir-se, o elegante costume cinza que Sibiona vestia parecia aquecer. Nas outras personalidades, a roupa ficava perfeitamente ajustada. Em Sibiona adquiria as proporções de um saco. Dentro das dobras do vestido em expansão, Sibiona parecia esconder-se. O fenômeno em que o espírito manifestante reduz ou amplia as proporções do corpo do médium é algo raro, mas tem sido observado com bastante rigor. Daniel Douglas Hume produziu-o várias vezes, sob cuidadosas condições de verificação. E assim prossegue o drama de Sibyl e suas múltiplas manifestações. A autonomia das personalidades é gritante e nunca se apanha uma só contradição ou incongruência no confronto dos inúmeros depoimentos, a despeito do cerrado e inteligente escrutínio da brilhante doutora Wilbur. Vejamos mais um exemplo. A médica conversa com Clara. É um espírito profundamente religioso e não faz segredo de que o desaprova o procedimento de vigília de Sibyl. Clara informa a analista que Sibyl se preocupa muito com os anos perdidos de sua vida e tenta penetrar esse mistério fazendo uma contínua revisão no passado. Ela insiste em reviver o passado, diz Clara. Continua a pensar que sua mãe vai atacá-la. Faz uma pausa e depois acrescenta, ainda bem que nunca tive mãe. Assim, apesar de dizer chamar-se Clara Dorset, ela não considera-te sua mãe. Há certa dificuldade de comunicação entre Clara e Sibyl. Clara está evidentemente preocupada com a situação e depois de dar alguns passos pelo consultório comenta, como se pensasse em voz alta, você nunca viu um grupo igual de individualistas, hein? Cada um quer as coisas à sua maneira. Depois riu e acrescentou, você deveria ouvir a gente discutir. Sou capaz de senti-los agora. As duas PG estão indóceis. Nesse ponto, a doutora tem já em mãos muitos dados e decide por uma técnica muito semelhante à utilizada pelos doutrinadores espíritas nas suas sessões. Resolve tentar a conciliação entre aqueles diversos espíritos, que ela naturalmente considera simples facetas de uma só personalidade. Expõe o seu plano a Clara como a única saída, como solução que interessa a todos. Deveriam unir-se para o bem de todos. A reação de Clara é inesperada e muito áspera. Sibyl não tem que viver. Parece, assim, que a luta toda ainda é pela posse do corpo. São muitos os que o disputam e Sibyl cada vez perde mais terreno, com suas contínuas e prolongadas ausências. Com o decorrer do tempo, ao que tudo indica, será que menos disporá de seu próprio corpo. Sente-se, porém, a tremenda luta de bastidores pela posse do corpo da pobre moça, pela oportunidade de sair e de viver na carne, mesmo em corpo emprestado. Esse aspecto é abundantemente explorado pela analista. Numa conversa com Nancy, esta tem interesses políticos e pende para tiradas proféticas. O espírito declara, a uma observação da doutora. Todos nós tentamos forçar Sibyl a fazer alguma coisa, mas não funciona. Estar ligada a ela é uma constante frustração. Deixa-me irritada, assustada. Às vezes sinto que gostaria de me enrolar como uma criancinha, livre de responsabilidade. Acontece que sou muito ligada às duas PG e você sabe o que elas sentem por Sibyl. Sibyl faz com que Pegilo esteja sempre à tona. E a seguir dá uma explicação. Estou tão ligada às duas PG que tomei para mim o nome de cada uma delas. Só que elas usam o Dorset. Eu não. Sou Nancy Lohan Baldwin. Miss Baldwin foi uma professora que Sibyl gostaria de ser quando eu cheguei. Dessa forma, ao que tudo indica, os espíritos, ou, se assim desejam, as personalidades, arranjavam seus próprios nomes, compondo-os ao sabor das circunstâncias, tomando-os em várias fontes.
Apenas vi que Chaleão, aliás a mais lúcida de todas, parece ter consciência nítida de sua personalidade e de suas conexões, diríamos, anteriores, identificando-se com uma família francesa. Teria sido a da sua última encarnação? Mesmo assim, admitida essa hipótese, ela também tem suas dúvidas porque é evidente que espera a qualquer momento a chegada de seus pais e irmãos para levá-la de volta à sua Paris, para um ambiente mais refinado ao qual parece estar habituada, pois a mediocridade de Willow Corners a desgosta profundamente. A despeito de todas essas conotações espíritas, o livro sugere, para explicar esse quadro dramático, um possível fator genético e nada de espíritos invasores ou de buques exteriores, mas algo interno mesmo, como porções proliferantes da criança original. E, por isso, além dos nomes que as próprias individualidades se atribuem, o livro as identifica com rótulos psicanalíticos. Pegilo é a defesa de Sibyl contra a irritação, Pegian contra o medo, e assim por diante. Quando Sibyl tem conhecimento consciente de toda a trama, entra em pânico por saber que a qualquer momento podem tomá-la e comenta aterrada, com a médica. Você diz que são meu inconsciente e são parte de mim mesma. Mas disse também que podem me levar para onde quiserem. Ah, doutora, estou com um medo terrível. É uma provação a qual nunca me acostumei. Esses outros me dirigem, me possuem, me destroem. Não é uma possessão, Sibyl, diz a médica. Não é uma invasão de fora. Vem de dentro e pode ser explicada não pelo sobrenatural mas em termos muito naturais. A questão é que nada daquilo parece natural a Sibyl e ela o diz. É preciso não esquecer do seu elevado potencial de inteligência. Ela sabia muito bem que aquelas entidades, personalidades ou individualidades, qualquer que seja o nome, controlavam seu dinheiro, transportavam seu corpo e agiam contra a sua vontade. Ela sempre sabia das coisas depois que os outros as faziam. Por isso, as explicações da médica são tão difíceis de aceitar e sua teorização a deixa fria e desconvencida. Havia enormes espaços em branco nas suas lembranças. Sobre isso os outros sabiam mais do que ela. A palavra para o fenômeno, amnésia, não aquietava seus temores, ao contrário, os dilatava. Como é que Pegilo sabia que não fora ela que quebrara uma peça de cristal e que, no entanto, fora castigada por isso, na infância? Uma história completa da sua vida, de seus estudos, de suas emoções e angústias teria de reunir num só mosaico todas as peças e muitas de tais peças não estavam em poder dela, no seu consciente. A certa altura, Pegilo conta o episódio da fuga para Filadélfia e diz que foi ela quem comprou o pijama berrante na Mayflower e está evidentemente satisfeita com a compra que fez. Tapas Realigreati acrescenta. Pegiane estava comigo. Elas têm, portanto, perfeita consciência da presença das demais. Pouco além, nessa mesma entrevista com a médica, Pegilo informa que ao chegar ao hotel encomendou uma alta refeição matinal e comentou. Sibyl nunca nos dá comida suficiente. O grifo é meu. Quando Sibyl desperta, em plena rua, quase morta de frio, a explicação de Pegilo é reveladora. Pensei comigo, vou deixar que a Sibyl tome o corpo. Eu estava muito cansada para pensar, mas suponho que foi uma certa forma de me vingar. É claro que ela se julga, com todo o direito, a dona do corpo. E diz exatamente isso à médica, pouco adiante. Para ela, Sibyl é que é a intrusa. Ela que se arranje, pois, nas situações mais difíceis. Ao discutir o problema, depois, com Sibyl, esta tem mais perguntas ainda que a médica. De onde vem aquela gente toda? Como foram criadas? Quem são? Às vezes a descrição é, como se diz em inglês, perfeitamente gráfica. A doutora conversa com Vicky. Receio não poder apresentar nenhuma solução. Mas talvez possa ajudar se eu disser algo a respeito desta vida em comum. E prossegue, eu estou no centro.
Sibyl está à minha direita. Ela está de costas para todos nós. Sei, diz a médica. Mas diga-me uma coisa, Vicky, há alguma conexão entre Sibyl e vocês todos? A pergunta é capciosa e Vicky parece meditar, aparentemente para não dizer mais do que pode, e depois fala. Sim, muito profunda, tão profunda que Sibyl não se lembra. Ela não quer lembrar-se porque dói. O grifo é meu, evidentemente. Não obstante, nem mesmo Vicky parece ter todos os dados do problema, ou então não deseja colocá-los diante da doutora. A narrativa sobre sua primeira manifestação junto a Sibyl é altamente elaborada, mas algo incongruente. Ao que podemos depender, e aqui vai outra hipótese de trabalho do ponto de vista espírita os vários espíritos envolvidos na intrincada trama não têm muita consciência dos fenômenos que ocorrem com eles e à sua volta. Vicky informa que, a certa altura, eram 3,5 pessoas. O Sr. Dorset nos levou ao hospital em companhia da Sra. Dorset. O médico foi muito amável conosco, examinou as nossas amígdalas, etc. Nesse tempo, LP Ana era uma só pessoa. Naquele momento separaram-se ela, Vicky, tomou consciência de si mesma. Tomou como, se já tinha, por saber-se ligada à outra. De qualquer forma, a comunidade de espíritos que gravitam em torno de Sibyl é grande e, com o tempo, parece chegar em um acordo, um certo modus vivendi, a despeito de algumas disputas que se percebe claramente no background. Maria se incumbe dos afazeres domésticos, faz bolos e biscoitos que Sibyl, aliás, aprecia. As duas PG se divertem, Vicky tem amigos sofisticados como ela própria, Sid e Mick se encarregam da manutenção eletromecânica do apartamento, e assim por diante. Quem não está muito feliz, porém, é Sibyl. E à medida que se informa de sua condição e se aprofunda em meditações, sente crescer o pânico e o desespero dentro de si. Ainda não aceitou as doutrinas da sua excelente médica. Sente a cada momento a agitação de toda aquela gente, que repercute interiormente de maneira vaga ou explícita. Além do mais, queixa-se de que fez tanto esforço para vir morar em Nova York, com os sacrifícios e as renúncias que isso representa, apenas para estar junto à doutora Wilbury. No entanto, elas tomaram conta da análise. Tornaram-se amigas da médica, saem a passeio, fazem amizades com gente que ela nem conhece e a pobre Sibyl fica à margem de tudo, apenas emprestando seu corpo físico. Além do mais, ressente-se das indiscrições de Vicky, que tudo conta a doutora. Não pode ter um segredo. Se ela não o faz, outra qualquer acaba contando. Sua vida é um livro aberto à curiosidade de muitos. Cada vez sente mais claramente as pressões internas das outras e o esforço que fazem para emergir, nós diríamos, para se manifestar. Não dispõe de autonomia nem para suicidar-se. Quando tenta, num momento de pânico, desgosto ou desânimo, Vicky interfere e depois conta a doutora. Doutora Wilbur, Sibyl ia jogar-se no rio Hudson, mas eu não deixei. Ainda bem. Daí em diante a médica se empenha cada vez mais em doutrinar aquelas personalidades todas, tentando mostrar-lhes que era preciso certa dose de renúncia, de equilíbrio, de entendimento mútuo para que houvesse alguma ordem naquele condomínio espiritual. As personalidades continuam perfeitamente distintas, individualizadas, coerentes. A certa altura, as memórias de P.G. Lowe, que viveu no corpo de Sibyl entre os 9 e os 11 anos, começaram a integrar-se na memória de Sibyl. Qual o processo, o mecanismo desse fenômeno? Gostaríamos de saber. No Natal de 1958, a doutora Wilbur recebe um cartão também múltiplo de Natal, desdobrado em 6 painéis artisticamente elaborados pelas respectivas personalidades. Além de Sibyl, assinaram-no Vicky, Vanessa, Marie, Sibyl e PG. Márcia assinou junto com Mick. Em 1959, segundo o livro,
Algumas daquelas personalidades começaram a caminhar na direção de futuros independentes. Sibyl vai descobrindo aos poucos as surpresas. O Clube do Livro do Mês remete correspondência a Márcia Dorset. Marie compra uma casa e dá um sinal de $500, assinando o cheque, naturalmente, com o nome de Sibyl, que só percebe a coisa depois que o banco lhe comunica que não tem mais saldo. Em seguida, e avisada pela imobiliária de que a escritura estava pronta para ser assinada. A explicação para este último gesto vem de Vicky. Marie desejava tão ardentemente aquela casa que eu decidi deixá-la tomar as primeiras providências. Eu decidi. Mas quem iria pagar a casa? Pergunta a doutora Wilbur, depois, a Peggy. E a resposta óbvia. Sibyl. Cabe a ela trabalhar e cuidar de nós. Como Sibyl também gostou da casa, depois que tomou conhecimento do problema, a autora do livro conclui que Marie representava a desinibição do inconsciente de Sibyl. A hipótese de uma ação consciente de um espírito autônomo não é sequer cogitada. A essa altura, Peggy Lou, desgostosa com os obstáculos que se impunham à realização de sua vontade, decidiu tomar definitiva posse do corpo e levá-lo para longe de uma vez. Sibyl não teria mais chance. Houve, porém, um breve intervalo em que Sibyl retomou o corpo, chamou a amiga Teddy, sua companheira de apartamento, e, em breve, quando Peggy estava novamente na posse do corpo, a doutora Wilbur chegou à estação da Grande Central em tempo de impedir a fuga. Também Vanessa decidira arranjar um emprego para sustentar-se. E assim fez. Quando Sibyl recebeu o primeiro cheque de pagamento, Vanessa foi fazer compras. Márcia também queria viver sua própria vida, escrevendo para revistas. Acontece que todas essas vontades dessemelhantes estavam condicionadas a um só corpo físico e a confusão era realmente enorme. Cada vez mais Sibyl estava sendo expulsa do seu próprio corpo. Tinham diferentes atitudes diante da vida, crenças e descrenças, gostos pessoais, tendências, graus de cultura e conhecimento, divergências profundas e irreconciliáveis. O caso era de uma complexidade terrível. Finalmente, vencendo inibições da própria Sibyl, a doutora Wilbur resolveu experimentar a hipnose, com a qual, segundo expressão do livro, Sibyl went back in time, ou seja, Sibyl fez uma regressão no tempo. Desse ponto em diante, o trabalho da doutora é quase que pura doutrinação, durante o qual realiza uma tarefa notável de entendimento com as diversas personalidades, que vai convocando à medida das necessidades, enquanto Sibyl está sob o transe hipnótico. É nessa condição que Ruth, que se diz uma criança de 2 anos, revela que a tia Fay era sua mãe. A doutora interpreta a informação em termos psicanalíticos, naturalmente, esclarecendo que ela inventou aquele relacionamento filha-mãe com a tia porque não gostava de a tia. Mas, e a hipótese de ela ter sido realmente filha de Fay? Se esclarece que ouviu um rumor de que as moças iam promover uma tremenda matança coletiva para deixarem de existir. Sua preocupação era curiosa. Se elas se matarem mutuamente, eu também morrerei? Não sei o que você quer dizer com esse elas, responde a médica. É preciso acrescentar também que a doutora contava as idades das personalidades a partir da primeira manifestação na vida de Sibyl. Um dia, já em 1960, Vicky informa que Sibyl gostaria de se tornar Vicky, mas não sabia como. A doutora acha que isso quer dizer que Sibyl, já quase quarentona, gostaria de recuar alguns anos, pois Vicky tem apenas 34, pela contagem, digamos, oficial. Nesse ponto, Sibyl sob hipnose, a doutora perguntou se estavam todos presentes. Uma voz respondeu que sim. Ela fez uma chamada. Desenrola-se então uma conversa fantástica com toda aquela gente, alternadamente. A doutora planeja colocar todos na mesma idade e segue a técnica hipnótica da sugestão. Vocês estão ficando mais velhos, mais velhos,
mais velhos, estão crescendo, 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 25, 28, 31, 33. Dentro de 6 minutos estarão todos com 37 anos e 3 meses. Os minutos passam e há algumas dúvidas. Pegilo deseja saber se a doutora continuará a gostar delas depois que ficarem mais velhas. Sempre gostarei de vocês, diz a médica, tranquilizadora. Sempre que tiverem uma divergência de opinião, acrescenta a doutora, com muita sabedoria vocês discutirão o problema entre vocês. Não é preciso brigar por isso. Ou fugir, acrescenta Pegilo. Vocês terão mais em comum, prossegue a médica, e estarão em condições de partilhar algumas das coisas que apreciam. Uma das razões do conflito da falta de comunicação entre vocês está nas vastas diferenças de idade. Se Márcia sentir-se deprimida, os demais devem animá-la. Se Sibiana está apática, os outros lhe emprestarão energia. Dentro em pouco, a doutora despertou Sibyl, que se sentia calma e mais segura. A sequência deste notável episódio é tão dramática quanto os eventos que o precederam. No dia seguinte, 22 de abril de 1960, a doutora Wilbur colocou novamente Sibyl em transe e chamou Ruth. Silêncio. Depois, a voz de Sibyl. Eu a vejo. Ao que parece, pois, o espírito ali estava, mas encontrava-se decidido a não mais manifestar-se de maneira intempestiva. Era também a primeira vez que Sibyl via as suas companheiras, apesar de que o verbo ver, no livro, está entre aspas. De qualquer forma, o momento é importantíssimo para Sibyl e, evidentemente, para a médica. Sibyl decide ficar com duas das suas antigas companheiras, Ruth e Vicky. Manifesta sua felicidade por ter agora duas amigas. Elas vêm para mim sorrindo. Elas também são eu mesma. Quanto aos demais, a doutora prometeu que lhes explicaria que o Sibyl lhe seria apresentada em outra ocasião. Enquanto Sibyl se mantinha em repouso, por sugestão da médica, ela chamou Pegiane, que emergiu prontamente, ou se manifestou, como diríamos nós. Será que todos vocês entenderam bem porque o Sibyl não vai conhecer vocês hoje? Todos entenderam, assegurou Pegi. Além do mais, sentiam agora que não tinham direitos especiais sobre Sibyl. Já haviam prejudicado bastante, levando-a daqui para ali. E os rapazes entenderam. Eles estão rindo, responde Pegi. Acham engraçado. Que? Essa história toda de envelhecer e ser apresentado a Sibyl. Quanto a mim, acho engraçado ver que os meninos são homens agora. 37 anos é um homem. E a doutora, fiel às suas teorias, no caso deles, não. Eu esperava que eles se tornassem mulher. Pegilo só conseguiu emitir um ó, tal foi a sua surpresa. Em seguida, a doutora declarou que era necessário esperar que Sibyl se acostumasse à ideia de ficar conhecendo todos. E todos estavam dispostos a colaborar. A doutora agradeceu e despertou Sibyl. Daí em diante, um entendimento segundo o qual todos respondem por um, o que leva a doutora a concluir que as personalidades se fundiram numa só, o que os fatos não comprovam. No verão de 1960, quando a doutora chamou Pegilo, a voz que respondeu identificou-se como Sibyl. Mas eu chamei Pegilo, diz a médica. Você não compreende, doutora. Eu sou Pegilo e ouvi você. Eu sou também Sibyl. Sou Vicky, também. O acordo agora era perfeito. 2 anos ainda restariam de tratamento para resolver problemas residuais, mas Sibyl estava curada. É claro, no entanto, que as personalidades persistem, perfeitamente identificadas e coerentes com a própria estrutura cultural e psicológica de cada uma, suas fobias e preferências. Os exemplos são muitos. Sid e Mick não concordam, nem de leve, com toda aquela suposta integração de personalidades. Agora que o nosso pai morreu, diz Sid,
Somos os homens da família e nenhum doutor Maricas vai nos criar caso. Cid, responde a doutora consternada que fiz eu para você falar desse jeito? Pensei que éramos amigos. Então haja como amigo, diz Mickey. Dê-nos a liberdade de sermos o que somos. É evidente que não se conformam com a insistência da doutora em convencê-los de que são mulheres e não homens. Integração com um grupo de mulheres não é liberdade, é escravidão. Havia, pois, muitos problemas, ainda, embora residuais. Quando Sibyl encontra um latino-americano simpático por nome Ramon, as mulheres ficam indóceis. Vicky acha que ele é ótima pessoa e PG, mais franca e desinibida, diz logo. Ele era grande. Todas nós queríamos casar com ele. É que o casamento dera em nada e a decepção foi considerável na pequena comunidade. A essa altura, a doutora Wilbur somente se comunicava com as outras personalidades colocando Sibyl sob hipnose. Por volta de maio, junho de 1965, a hipnose estava limitada apenas à necessidade eventual de se comunicar com uma delas. Uma nova figura se manifesta e não diz o seu nome. É loura. Ao que parece, somente Vicky a conhece, mas sua observação é de uma economia exasperante. É outra moça, mas não é nova. A nova figura, que se descreve fisicamente, diz que está acompanhando o caso há 19 anos. Ficara como que à margem e se poupara dos traumas e das doenças de Sibyl. De agora em diante caminhará com Sibyl no desprotegido mundo das pessoas normais. Veio para libertar Sibyl, que sente que ela está realmente ali, ao seu lado, e que jamais vai dissociar-se. Chegava ao fim aquela longa jornada de 11 anos. Mas a conclusão do livro deixa entrever que a ciência não está satisfeita com as suas próprias concepções. A autonomia, observada no caso das personalidades de Sibyl e reafirmada pela observação direta de 6 outros casos pela doutora Wilbur e seus colegas, suportam o escrutínio das avaliações objetivas. Verificação impressionante foi a de que o estado de vigília de cada uma das personalidades secundárias, nos casos de personalidade múltipla, reagem como pessoas diferentes. Desta vez os destaques não são meus. A despeito dessa descoberta impressionante, sensacional do ponto de vista científico, a opinião oficial não está ainda preparada ou disposta para examinar o problema tal como ele se apresenta. Se as chamadas personalidades secundárias reagem como pessoas diferentes, por que não são tratadas como tal? Por que não adotar, ainda que como hipótese de trabalho, as premissas que as próprias personalidades trazem como informação ao processo que se desdobra? Ainda que a ciência procure evitar seu envolvimento ou comprometimento com os postulados espíritas, seria perfeitamente científico e, para usar uma palavra abusada, válido, tratar o problema psíquico suscitado como um grupo de espíritos que disputam com tenacidade e paixão um só corpo físico. A ciência já dispõe de acervo bastante bom de dados, especialmente se rever o precioso material colhido pela doutora Wilbur e outros pesquisadores. Deverá examiná-los com espírito crítico e alertado para esta realidade que ainda lhes parece insólita, mas é tão importante como hipótese quanto qualquer outra. O livro Sibyl reproduz, nas páginas finais, um quadro interessantíssimo, no qual foram tabulados os índices de uma bateria de testes psicológicos e neurológicos aplicados por uma brilhante equipe médica num caso da chamada múltipla personalidade. Nota: o trabalho foi premiado pela Society for Experimental and Clinical Hypnosis. Chama-se The Objective Study of a Multiple Personality. E foi publicado na revista Archives of General Psychiatry. de abril de 1972, pela equipe que o realizou, da qual faz parte a doutora Cornélia B. Wilbur. Não sei qual a explicação que é formulada para o fato de encontrarem índices diferentes num só corpo físico, quando possuído por personalidades distintas. Ou é melhor dizer logo espíritos distintos.
Fim da nota. Elas reagiram, diz a autora, em completa independência uma da outra. Até mesmo seus eletroencefalogramas eram dessemelhantes. Outra conclusão notável da autora é de que tais casos, que ela classifica como doença, illness, ocorrem com maior frequência do que é reconhecida pelos médicos. Lembra que muitos casos tidos por manifestação de simples amnésia são, na realidade, fenômenos de múltipla personalidade. Apenas diríamos que tais casos têm evidentes e ineludíveis componentes mediúnicos e deveriam ser estudados também dentro da temática espírita e não apenas no exclusivo contexto das fórmulas freudianas. Uma experiência interessante pode ser aqui lembrada: ouvir as chamadas personalidades secundárias através de outros médiuns. Nessa oportunidade, estudar-lhes as motivações, os problemas psíquicos, as ligações com o paciente e tratar deles com a mesma atenção e carinho que merece o paciente. Foi, aliás, o que fez a doutora Cornélia Wilbur que, movida por uma superior intuição, tratou as personalidades como seres autônomos, embora não acreditando nessa autonomia, ou, por outra, sem considerá-las como seres humanos desencarnados. Seja como for, o Espiritismo, no seu longo trato com os problemas da alma, tem uma contribuição importante à disposição da ciência. Quando, onde quem vai começar a utilizar-se desse tesouro de informações, ainda que como hipótese instrumental de trabalho? Fiquem registrados nas palavras finais deste longo artigo, e foi uma luta conservá-lo dentro de limites toleráveis porque a matéria é vastíssima. Fiquem registrados, repetimos, nossos respeitos e nossa admiração pelo trabalho da doutora Cornélia Wilbur, pela sua sensibilidade, sua paciência, sua técnica, suas notáveis intuições. Acreditamos que, armada de conhecimentos espíritas, ela teria chegado mais rápido ao seu objetivo, mas o importante é que tenha chegado lá. Fique também consignado uma palavra de louvor e respeito à autora, Senhora Flora Rita Scheiber, pela excelente obra que produziu. É uma escritora consumada, dona absoluta da técnica de escrever bem. Manobra com agilidade e inteligência um assunto extremamente complexo. Imagino a dificuldade que deve ter tido para selecionar e eleger o material, colhido num acervo imenso de 11 anos de experimentação. Seu livro é uma obra singular, tanto no conteúdo quanto na forma de apresentação. Não é sem razão que ela se apresenta como escritora premiada e professora universitária de inglês. 18. Possessão e exorcismo. A ficção contemporânea descobriu há algum tempo o riquíssimo filão dos fenômenos psíquicos. O tema, aliás, se apresenta facilmente à exploração de todos, dado que verdadeira maré montante de fenômenos e de estranhos cultos se espraia pelo mundo. Logo em seguida, as fábricas de ilusão de Hollywood se apossaram da mesma temática para faturar alto interesse e a curiosidade de milhões de criaturas humanas por toda parte. Em lugar dos antigos e ingênuos filmes de horror, começaram a surgir histórias mais elaboradas, como O Bebê de Rosemary, em que a feitiçaria é explorada em termos da veemente linguagem cinematográfica dentro das melhores técnicas de manipulação da imagem e do som. A mais recente investida nesse campo, artigo de 1974, é o famoso livro de William Blatty, The Exorcist, que figurou consistentemente na lista dos best-sellers americanos por algum tempo e foi logo produzido em filme de grande sucesso. É difícil dizer se isso é um bem ou não, mas é fácil observar que se trata de um fato. Os meios de comunicação interessados na fenomenologia psíquica e, certos de responderem a uma demanda pública bastante ávida, colocam todos os recursos de que dispõem a serviço da técnica de divulgação sob forma de histórias de alto poder dramático. Amigos que sabem das nossas ideias e da nossa familiaridade com a fenomenologia nos fazem perguntas entre irônicos e curiosos. Você leu o livro? Viu o filme? Que acha? É verdade aquilo? Como o espiritismo entende a possessão?
Vocês fazem exorcismos? É difícil, numa simples conversa, na brevidade de um encontro social ou no intervalo das atividades profissionais, dizer o suficiente para informar com precisão aquele que pergunta para esclarecer-se, mas não tem preparo bastante para penetrar questões de tamanha densidade e complexidade. Como, porém, é melhor acender uma vela do que lamentar a escuridão, resolvi preparar este modesto trabalho que, sem descer às profundidades e sem espalhar-se pela amplidão que o tema requer, possa conter algumas informações colhidas em fontes que merecem fé. Uma dessas preciosas fontes é o excelente trabalho de pesquisa realizado pelo eminente professor T.K. Osterreich, da Universidade de Tübingen, na Alemanha, e que tive a aventura de encontrar soterrado na poeira de um sebo carioca. Trata-se de uma tradução publicada em 1930, pela editora Richard R. Smith, de Nova York, sob o título Possession, Demoniacal and Other Among Primitive Races, in Antiquity, the Middle Ages, and Modern Times. Possessão, demoníaca e outras entre os povos primitivos, na Antiguidade, na Idade Média e nos tempos modernos. A obra original é de 1921 e o texto inglês ocupou 400 páginas, pois os pesquisadores germânicos são pacientes, metódicos, meticulosos e têm o hábito de esgotar o assunto de que cuidam. Voltaremos daqui a pouco ao livro do professor Osterreich. Antes precisamos de delimitar o campo da nossa especulação e conversar um pouco sobre a terminologia a ser empregada no decorrer deste trabalho. É preciso esclarecer também que não invoco aqui minha autoridade pessoal, que é nula. Estou apenas sacando ao banco de dados da doutrina espírita, de suas obras suplementares e complementares as informações de que necessitamos para melhor entendimento dos problemas que pretendemos discutir. Os dicionários comuns de pouco nos serviriam nesta emergência. Limitam-se a dizer, como, por exemplo, o funk e o agnaus, que possessão é o estado de encontrar-se possuído, como por maus espíritos. A Enciclopédia Britânica, com muito mais propriedade e penetração, discorre com relativa segurança sobre o tema, em seu artigo sob o título Possession, embora, evidentemente, sem admitir a conceituação que emerge da doutrina espírita. Para os autores da Britânica, a possessão é o suposto controle do corpo humano e da mente por um espírito estranho, humano ou não humano, ou a ocupação por um espírito estranho de alguma parte do corpo humano, causando doença, dor, etc. Os grifos são meus. O espiritismo não admitiria a possessão de um corpo humano pelo espírito de um ser não humano. Ademais, que quer dizer a britânica por não humano? Animal? Demoníaco? Monstruoso? O desdobramento do artigo, não obstante, revela que a óptica de seus autores é toda situada nos fenômenos da possessão primitiva entre os povos incultos do passado e do presente, dado que numa frase seca e com implicações finalistas de quem encerra o assunto vem esta observação. Os fatos documentados, pela pesquisa, são explicáveis como sintomas de doenças mentais ou resultantes da sugestão. O professor Osterreich, extremamente meticuloso na coleta de suas informações, subscreveria com pequenas modificações a conclusão da britânica, como veremos. Na codificação kardeciana o assunto vem tratado especificamente em O Livro dos Médiuns, capítulo 23. Em A Gênese, capítulo 14, 45 a 49, sob o título Obsessões e Possessões. Na primeira obra citada, Kardec apresenta a obsessão como um dos problemas mais sérios do exercício da mediunidade e informa que a palavra obsessão é termo genérico de um fenômeno que pode desdobrar-se em três principais variedades: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. A primeira delas é a menos perniciosa porque, usualmente, o médium, pois todo obsidiado tem forte componente mediúnico, está consciente das manobras e dissimulações do espírito, o que certamente o incomoda,
mas não o perturba a ponto de provocar desarranjos mentais. A fascinação é fenômeno possessivo de consequências bem mais graves, porque o agente espiritual atua diretamente sobre o pensamento de sua vítima, inibindo-lhe o raciocínio e levando-o à perigosa convicção de que as ideias que expressa